Quando nós viemos, eu e a Elfi Turpin, que é a co-curadora da Bienal, quando viemos a Coimbra a fazer pesquisa, fizemos um percurso pela cidade, a tentar encontrar qual seria a forma de entrar na Bienal e do que é que seria interessante captar para desenvolvermos como tema, e fomos levadas à Biblioteca Joanina. E na biblioteca contaram-nos a história da colónia de morcegos que vive na biblioteca e que se alimenta das larvas. Portanto, há aí uma relação entre os livros e os morcegos que permitem que os dois continuem a existir. Meia-noite, a nossa Bienal, para pensarmos o que é que acontece quando se fecham as portas, quando tudo fica escuro, e que é esta outra vida que acontece à noite, a partir da ideia de que a noite é quase uma outra forma de habitar, não em contraposição ao dia, não é um contra o outro, mas uma outra forma de habitar e de viver, onde há outras possibilidades de aprendizagem, há outras possibilidades de relacionamento. Cerca de 40 artistas na Bienal. Nós achámos que íamos fazer uma Bienal pequena, afinal acabámos de fazer muito, apesar de que vários são duplas ou trios. E as nacionalidades também são de todo o mundo, portanto tens desde Coreia do Sul, Europa, África, Estados Unidos e América do Sul. Como o tema era formas alternativas de conhecimento que não eram brancas, europeias e masculinas, obviamente que teríamos que ter muito mais mulheres e artistas não tão do Ocidente, mas artistas que viessem de outras geografias e que tivessem outro olhar para o mundo. Concentrámos muito no mosteiro. O mosteiro tornou-se um ator, eu falo, ou atriz, se calhar o mosteiro é uma mulher, é uma atriz neste enredo. Tem um papel predominante, não só no pensamento da Bienal, como na maneira como os artistas reagiram ao mosteiro, como trabalharam com ele ou a partir dele. Portanto, não é apenas um espaço, é um elemento que participa na construção da Bienal. E depois estamos nos dois círculos, no Círculo de Artes Plásticas Sede e na Sereia. Fizemos um grande esforço de nos ligarmos com várias outras instituições, associações, artistas, projetos que estão na cidade e que temos uma programação convergente enorme que ocupa muitos outros espaços da cidade e que são nossos companheiros de Bienal. Quando tu entras no mosteiro há logo uma peça central, que é a peça do corredor, que é um espaço incrível deste lugar. Convidámos a Elisabetta Benassi, que é uma artista italiana, para reapresentar uma peça que ela já tinha feito, que são duas lâmpadas de um farol que comunicam entre si. Na primeira versão da peça eles só diziam sim e não, portanto era uma peça muito simples e muito poética, mas muito simples. Aqui, com toda a história da Bienal, ela pôs dois fantasmas a conversar, o Pasolini, que ainda por cima tem o centenário da morte, e o Sérgio Penna, que é um poeta italiano, e os dois conversam em código Morse sobre amor, sobre perda, sobre o tempo, mas de qualquer maneira quem souber código Morse poderá ter outro acesso à leitura. A Aurélia de Sousa é uma artista que para nós foi muito importante trazer para a Bienal, uma artista portuguesa no final do século XIX, princípio do século XX, e que tem um trabalho em que questiona o género de uma forma muito radical, em que ela se veste de homem, se fotografa como homem, se pinta como homem. Está este confronto de universos entre o lugar que ela que lhe é dado e o lugar que ela quer ter como pintora e, portanto, se veste de homem para ser uma pintora. E depois entramos numa sala com a Viviane Sutter e com a Senia Wakamara. A Viviane Sutter, que é uma artista suíça que vive e trabalha na Guatemala há muitos anos e que no meio da floresta tropical ela pinta com a floresta, portanto, o vento, a chuva, o sol, os cães, os pássaros, os animais, tudo cria
as telas dela. E ela está em diálogo com uma artista do Senegal, a Senia Camara, que é uma artista que também está espalhada pelo mosteiro em vários espaços. Ela vive numa pequena aldeia, a mãe era ceramista, a avó era ceramista e ela com 6 anos, ela é irmã de 2 gêmeos, então são trigêmeos, foram enviados para a floresta para que os espíritos da floresta os iluminassem sobre a cerâmica. O que é que eles iam fazer? Eles tiveram 2 semanas perdidos na floresta e quando ela voltou decidiu que não queria fazer a cerâmica utilitária, ou seja, não quer fazer copos, pratos, taças. Portanto, este é um momento marcante em que ela começa a fazer figuras. E depois ela, com 14 anos, foi dada a casar a um senhor que ela dizia que tinha quase 100 anos, portanto, um senhor muito, muito mais velho que ela, não teria, obviamente, 100 anos, mas muito mais velho. Engravidou 3 vezes, perdeu 3 vezes o bebê e ficou estéril. E então, nunca pôde ser mãe. E este lugar de uma mulher que não pode ser mãe nesta sociedade dela, torna-a uma excluída da sociedade. Então, ela não pode participar numa série de eventos da sua comunidade e exorciza isso através da sua escultura, onde faz, quase todas elas são autorretratos e autorretratos com imensas crianças, ou grávida, ou com uma família. Transformar a escultura num lugar onde vai projetar a sua vida que não pôde ter. Queríamos também na Bienal apresentar artistas que são tidos como artesanato, quase, não é? Que vendes como artesanato, ou que fazem têxtil, ou que fazem outros tipos de trabalho que não são tidos como arte contemporânea que está nas galerias, mas que para nós tem a mesma importância, ou está às vezes a ter mais. E, portanto, quebrar com essas hierarquias do que é arte, o que não é arte, o que é arte interessante, ou o que não, o que é aquela que está nos mercados. This moment of Me Too and Black Lives Matter. This moment when this artist is putting pussies on the wall as a collection of trophies. Há 2 trabalhos muito feministas na Bienal, a Julie Benat e a Beatriz Santiago Munhoz. A Julie Benat, que fala sobre como é que a mulher é tratada em sociedades predominantemente machistas, foi o que ela encontrou quando chegou a Praga, e portanto ela fala, por um lado, sobre o não conseguir entrar no mundo da arte, e o mundo da arte não só em Praga, em Portugal também continua muito masculino e muito machista. Depois é uma peça do Jarbas Lopes, que esteve em residência em Coimbra. Ele visitou quase todas as escolas de Coimbra, fez um trabalho de performance, de conversa, de performance coletiva com muitas escolas. E, por outro lado, uma dimensão escultórica, uma lareira que está suspensa numa cozinha. Quando descobrimos o fogo, o que é que isso trouxe de muito bom, mas ao conseguirmos dominar uma tecnologia, depois queremos mais e mais e mais, e o que é que implica quando dominamos uma tecnologia. Depois temos muitas coisas no jardim. Vou falar do Carlos Bunga, que eu acho que é uma peça muito impactante. Enquanto ele ainda muito estudante fez um filme, filmou a sua mãe, que era alcoólica, e ele questiona sobre o seu passado, como é que ela fugiu de Angola, e ela conta-lhe uma história muito pessoal, muito forte, é assim um murro no estômago, é uma peça muito impactante. Também falava sobre o Christian Niampeta, um artista do Ruanda, e ele apresenta uma peça que começou por ser uma peça radiofónica, que se chama Os Africanos, e é uma história a partir de um romance que se chama O Julgamento do Christopher Obiku. E o Christopher Obiku era um poeta do Ruanda que decidiu deixar de fazer poesia para lutar na Guerra do Biafra. E na Guerra do Biafra morre,
e quando morre vai para um lugar que nós chamaríamos o purgatório e que eles chamam o After Africa, onde uma série de anciãos o recebe para o julgar. E ele é posto em tribunal por ter deixado de fazer o seu dever cívico, que era ser artista, e então toda a peça fala qual é o dever dos artistas em tempos como o nosso, não é? Em tempos como este que vivemos, em termos de grandes desafios históricos. O Tenzin Wanakubona, Inki Shaki, magnificent writing, so vibrant. Well, I am Hausa, so naturally I am biased. But it's been said that Swahili is a language of liberation. I will give you that point this time. Voltamos a apresentar a Sara Maldoror, que também já estava na primeira parte e que aqui apresentamos a sua primeira curta-metragem de uma grande cineasta africana, a primeira mulher cineasta africana, que fala da tortura nas prisões de Angola. Portanto, é um filme bastante duro, a partir de um conto do Landino Vieira. Gostava de destacar a Maya Escher, é uma artista jovem, artista portuguesa. Ela tem feito um trabalho sobre a falta de água, sobre a seca em Portugal, em particular no sul, em Odmira, onde a desertificação dos solos é muito forte, e ela trabalha com cerâmica e teve a trabalhar a partir do rio Mondego, a recolher bambus, folhas, canas, sons. E, portanto, é uma peça de som que ela trabalhou com o Norberto Lobo, feita, e uma partitura que ela faz no seu passeio, na sua descoberta pelo rio Mondego, de caiaque. E a partir desta partitura que está na sala, ela faz toda uma instalação, que é quase uma interpretação da partitura visualmente e auditiva, a partir da peça que o Norberto fez. Temos as criaturas da Mané Pacheco, que nos vão acompanhando, e a peça do Daniel Stigman Mangrané, que é um artista espanhol que vive também no Brasil. Destacar que este ano são os 200 anos da independência do Brasil, portanto, termos artistas históricos, ou o Jarbas, que também é um artista brasileiro, era muito importante esta presença do Brasil. E o Daniel Stigman, terminamos com uma peça que é uma animação gerada por computador e onde nos deitamos no escuro a ver uma pantera que sonha passear numa selva amazónica. E, portanto, terminamos este passeio a sonhar com o sonho de uma pantera a levar-nos para a selva.